Povo de Deus, bom dia. Um feliz e ótimo sábado, amém? Então deseja para a pessoa aí do lado, fala que o seu sábado seja feliz. Você que está nos acompanhando pela internet, digita aí também, deseja a todo mundo um feliz sábado, que o sábado seja feliz de verdade, amém? Amanhã, à tarde, às 4 horas, eu tenho um encontro com um grupo especial aqui da igreja, né? Então, você que é diácono, você que é diaconisa, amanhã, às 4 horas da tarde, nós estaremos juntos. Então, amanhã, só para enfatizar aí, não esquecer, que horas mesmo? 4 horas da tarde. Quem? Diácono e diaconisa. Então, você que é diácono, você que é diaconisa, nós te esperamos amanhã, às 4 horas da tarde. E tem bastante coisa, né? Quarta-feira dessa semana já é a última quarta do mês, né? Então tem o culto do Ministério da Mulher, a quarta-feira do poder. Quarta-feira, então, é dia de bênção aqui também, amém? Não esqueçam de estar presente, né? Traga o lanchinho também para comer junto no final, é uma bênção. Vamos para a palavra de Deus? Amigo, estamos falando sobre família. Foi aqui ou foi aí que passou? Vou fazer o teste de novo. Foi. E quando nós estamos falando de família, ontem eu terminei com uma frase e queria começar hoje com ela, que é o mais agradável, o símbolo do céu é um lar presidido por quem? Pelo Espírito do Senhor. Se tem uma alegria de Deus aqui nessa terra, é um lar que é presidido por Ele. Sabe por quê? Porque o Ageu falou aqui algo que é uma realidade extremamente importante. A sociedade é composta de quê? De família. A igreja é composta de quê? Os trabalhos. Então, a sociedade compõe-se de famílias e é o que afastam os chefes de família. Do coração procedem as saídas da vida. E o coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação depende das influências da onde? Muita gente sonha com boas decisões na igreja, na comunidade, no nosso país. Mas essa mudança começa onde? No lar. Um lar desordenado resulta em uma igreja desordenada, resulta em uma sociedade desordenada. Lares bem ordenados, que estão tudo em ordem, o resultado é o quê? Uma igreja em ordem, uma comunidade em ordem, um país em ordem. Então, se a gente quer ver uma igreja melhor, aonde deve ser a nossa maior preocupação? No nosso lar. Nós temos que fazer do nosso lar um lugar melhor. Porque o lar não é achado, o lar é feito. Você não vai acordar um dia assim e pronto, de repente todos os conflitos da família desapareceram. Isso nunca vai existir. O que vai acontecer é o seguinte: cada dia mais os integrantes dessa família vão decidindo melhorar e o lar vai ficando cada vez mais feliz. O lar, ele é construído. É uma construção diária. Assim, o oposto também é verdadeiro. Os lares que outrora foram bem construídos podem ser o quê? Destruídos. Como? De um dia para o outro você acorda e o seu lar está destruído? Não. São as nossas decisões diárias que vão arruinando os nossos relacionamentos familiares. Por isso, amigos, esteja aberto neste momento a aceitar o que a palavra de Deus nos ensinar nesta manhã a respeito do nosso lar, sobre a nossa casa e como construir um lar melhor. Por isso, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Ontem eu falei, há duas cartas
em que a Bíblia direciona as funções no lar, nos lares, né? Ontem nós estudamos uma delas, que era a primeira carta de Pedro, e hoje vamos estudar a carta aos Efésios. Outras cartas também têm vários conselhos, inclusive direcionados, mas essas duas vão um a um, ponto a ponto, em cada um daqueles que moram sob o mesmo teto, né? Carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Tem algumas pessoas já rindo, por quê? Então, quem não encontrou, diga, espera que eu vou também. Espero. Inclusive, espero você que está nos acompanhando. Abre aí, eu sei que você já está no celular assistindo, então abre a sua Bíblia de papel, tenta lembrar onde ela está. Se você tiver muita dificuldade, é muito preocupante, mas pega lá. Se você estiver no computador, na televisão, pega o celular, abre o aplicativo também da Bíblia, porque é a palavra de Deus e você já sabe, se você ouvir a minha voz nos próximos 30 minutos, mas não sair daqui, tendo a certeza que ouviu a voz de Deus, você perdeu o quê? 30 minutos do seu dia. Porque primeiro que minha voz nem é das mais bonitas, mas a voz que realmente importa é de quem? Então feche os seus olhos. Pai querido, a Tua palavra está aberta diante de nós. Fale conosco e seja o nosso instrutor. É o que oramos por Jesus. Amém. Vamos começar por um texto difícil. Nem tanto assim, na verdade. O que diz aí? Efésios 5, 22. As mulheres sejam o quê? Submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Esse é o problema. Vamos lá. Compara agora o texto grego com a sua Bíblia. A linha em preto é grego, a linha em laranja é português. Que palavra que está faltando no grego e que está adicionada no português? Foi adicionado a partir do texto receptus, né? Mas submissas, sujeitas. Tem essa palavra no grego? Da onde, então, saiu essa palavra no meio desse verso? Vamos lá. A grande questão é que essa frase, a gente tem um negócio chamado subtítulo, né? Aí os subtítulos atrapalham tudo. Por que o subtítulo atrapalha tudo? Porque é uma carta. Carta não está interrompida no meio. O verso 22 é continuidade do verso 21. E aí, o que diz o verso 21? Sujeitando-vos o quê? Uns aos outros. A submissão é algo muito simples na Bíblia. Na Bíblia a gente tem que se submeter a quem? E aí aqui está algumas pessoas. O verso anterior está dizendo, nós temos que nos submeter a quem? Uns aos outros. Você tem que submeter a Deus, Tiago 4, verso 7, aos líderes religiosos, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 13, aos nossos governantes, Tito capítulo 3, mas também Romanos capítulo 13, a toda a autoridade constituída pelos homens, 1 Pedro 2, verso 13, aos mais velhos, 1 Pedro 5, verso 5, aos patrões, inclusive. A submissão não é um problema na Bíblia. No fim de tudo, quem tem que submeter? Todo mundo. E aí Paulo faz um adendo. E as esposas ao seu próprio marido. Então, olha só. Hoje tem algumas revoltas sociais que implicam ao texto bíblico um problema que o texto bíblico não está nem preocupado com isso. E aí imputam, não, esse texto é errado porque ele é patriarcal. Não, na verdade é porque a gente leu errado. O verso 22 é a continuidade do verso 21. E é um parênteses na história. Porque quem é que tem que submeter segundo Efésios 5, 21? Quem tem que submeter? A quem? A Bíblia declara o seguinte, considerem aos outros superiores a você mesmo. A submissão é um desenvolvimento de caráter.
no ato de se submeter a alguém, nós trabalhamos dentro de nós os pecados principais e que causam toda a catástrofe que há neste mundo: o orgulho, a vaidade, o ego inflado, o sentimento de dominar e mandar sobre o outro. Tudo isso é trabalhado, é desenvolvido no nosso caráter quando nós não submetemos. Mas, em contrapartida, quando há genuína submissão a Deus primeiramente, depois aos outros, aos líderes religiosos, aos governantes, à autoridade, aos mais velhos, aos patrões, há o quê? Crescimento. Só que Paulo, ele é esperto, porque ele faz um parênteses aqui que é realmente necessário. Até hoje, há esposas que fazem questão de desbancar o marido publicamente. Sabe aquele, não, você vai fazer sim porque eu estou mandando, e todo mundo ri, e aí o ego dela se enche, dizendo, isso aí, ó, é eu que mando aqui. Qual é o conselho bíblico? Marido, sujeita a vossa mulher, mulher, sujeita ao seu marido. Para de ficar com essa demonstração de quem manda sou eu. A gente sabe que no fim de tudo, uma mulher que quer fazer o cara seguir o plano dela, consegue. Vocês têm um jeitinho. Você não precisa fazer o quê? Desbancar a moralidade do outro. O poder de decisão do outro. Só para poder provar que quem manda é você. Isso não é sabedoria. Isso é falta de inteligência. Você está arruinando o seu lar. Cada vez que você desmoraliza a decisão do seu marido. Não, você vai embora agora porque eu estou mandando. Ele pode não reagir na hora, mas você está ganhando um inimigo sem saber. Ele pode abaixar e ir, mas aquilo está guardado. E é a pior coisa que tem. Então, aprenda com o texto bíblico. A submissão é uma bênção para o crescimento e melhora do nosso caráter. Quer ter um caráter bom, quer construir uma boa família, faça o quê? Se submeta uns aos outros. O verso 22 é a continuidade do verso 21. E aí, falando especificamente para esposas, ele diz, para de querer provar para todo mundo que você manda no marido. Você está acabando com ele, arrumando um inimigo, alguém que vai começar a te desagradar. E depois você vai dizer que a culpa é dele. Mas também olha como ele me trata. O jogo vira, diz o texto bíblico. Entendido a questão da submissão? Que não é um problema na submissão bíblica, mas é um dever de todo cristão. Inclusive os dois, homem que também usa esse verso para usar carteirada, falar, sou eu que mando, a Bíblia manda a mulher submeter a mim, você está errado de igual maneira. Você está igualmente errado. Submetam-se, sujeitai uns aos outros. Essa é a vontade de Deus. Tomem as decisões um para com os outros. Mas lembre-se de uma coisa. Assim como eu falei ontem de responsabilidade, há também no texto bíblico o quê? Responsabilidade. Segundo o verso 23, 24, diz, quem é o cabeça da casa? Quem é o cabeça do lar? É o marido. Então, não acerte a cabeça do lar com pancada. Como é que você mata uma cobra? Dando paulada onde? Na cabeça. É assim que você mata. A mesma coisa acontece. Como é que você destrói alguém que poderia ser um líder benéfico na sua casa? Acertando a cabeça. Quem é a cabeça do lar? O homem, diz a Bíblia. Se você parar de ficar batendo na cabeça do teu marido, na cabeça do seu lar, as coisas podem melhorar. Então diminua o tom de reclamação e passe a falar mais de sonhos. O que vocês querem construir no seu lar? Fale muito mais de sonhos, de desejos, do que de reclamações e de iras. As nossas palavras têm
poder. E a mulher sabe que tem mais poder, porque Adão caiu pela influência de Eva e dali para lá a gente se arruinou. Não tem homem que resista a uma vozinha delicada. Então, vocês sabem fazer isso. Use da maneira correta. Para de querer ter o ego inflado e aí acabar acertando a cabeça do seu lar. Só que o fato de ser cabeça de um lar traz uma outra responsabilidade para nós homens. Diz o verso 25. Verso 25. Maridos, amai a vossa mulher como também o quê? Essa frase por si só já é complicada. Porque qual é o parâmetro que a Bíblia está dando para a mulher de aceitar o marido? Cristo. O marido que não demonstra amor, como Cristo amou a igreja, não é o marido que, por exemplo, está sendo a cabeça do lar. Porque o texto é claro em dizer que o homem é a cabeça do lar, porque Cristo é a cabeça da igreja. Se você, como marido, não representa Cristo no seu lar, então você está com um problema sério. E você está arruinando aquilo que era para ser o cantinho do céu. Você está arruinando a vida da sua esposa, está arruinando a vida dos seus filhos. Você precisa amar ela, como Cristo fez o quê? Amou a igreja. Vocês que não são casados, principalmente meninas, não aceite menos do que Cristo. Está entendendo? Não aceite um namorado que te ame menos do que Cristo e te trata de maneira diferente do que Cristo te trata, do que Cristo tratou a igreja. Porque é uma dificuldade aqui. O verso termina dizendo: e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra. Homens, a tua palavra tem santificado a tua esposa? A maneira que você fala com ela tem tornado ela mais pura, tendo-a purificado? Ela tem desejo de melhorar por causa de você? Está aqui minha esposa que não me deixa mentir sozinho. Esses dias eu fiquei muito feliz, não contei para ela que eu fiquei feliz não, e vou contar publicamente aqui. Esses dias eu fiquei muito feliz, porque eu estava muito chateado com ela, muito chateado, fim da minha alma. Eu olhei para ela assim, não falei nada e pensei, quer saber? Também não vou fazer nada do que eu faço para ela. Não, já que é assim, ela que se vire. Olha o pensamento do cara. Já está errado. Primeiro que eu estava errado por causa disso daqui. Mas eu fui grosso com ela. E ela virou para mim e disse assim, cara, para quem não convive com a gente, cara é uma forma carinhosa de se chamar que vem do início do namoro, então não se estranhe quando eu usar esse exemplo. Cara, eu só tenho desejo de melhorar por causa de você. Se você me tratar dessa maneira, o que vai ser de mim? Como é que você acha que eu fiquei? Eu não quis demonstrar essa carinha que eu estou fazendo agora, que eu estou tentando segurar e continuar o sermão normalmente. Eu só ouvi e virei as costas, porque não queria dar o braço a torcer. Homem burro. Miserável homem que sou, essa é a hora de ganhar e santificar minha esposa. A tua palavra, a maneira que você fala, a maneira que você pede, a maneira que você dá o bom dia, o boa noite, tem santificado e purificado a sua família. Ou tem surgido um sentimento de aspereza e de revolta, de distanciamento? Como é que você tem tratado? Trate ela como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É nosso dever a proteção do lar. É nosso dever a salvação do nosso lar. É nosso dever manter o nosso lar protegido de todos os ataques do inimigo. É nosso dever orar pela manhã. Mulheres, façam como a minha esposa. Se no dia que teu marido for negligente para a responsabilidade dele, por exemplo, em fazer o culto,
puxa ele. Mas homens, essa é uma responsabilidade nossa. Não tem essa desculpa de que ela não quer. Se ela não quer, você senta lá, faz sozinho de maneira audível. E no outro dia, se ela não quiser, você faz sozinho de maneira audível. E no terceiro dia ela vai querer. Senta e fala, não, este é o momento do culto familiar. Não, a gente está brigado, eu não vou fazer o culto familiar. Você abaixa a tua bola, senta no sofá, chama mais uma vez. E se ela não quiser, faz o seu culto. Porque é sua responsabilidade. Nós seremos cobrados a imitação de Cristo Jesus. Se você não é o exemplo de Deus na sua casa, no seu lar, Deus vai te cobrar por isso. E nós responderemos às nossas funções que nós não quisemos assumir. Mas ajuda, mulheres, os teus maridos. Quando ele foi inconstante, fraco, procrastinador, seja você a pessoa que seja o braço direito, porque diz Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa. Você é a pessoa que vai lá sentar com ele, vamos fazer o culto, e aí senta. Se ele estiver bravo, ele não vai fugir como vocês fazem, ele vai ficar lá calado, não vai cantar direito, vai resmungar, mas ele vai ficar lá. Ajude ele nisso. Nós precisamos fazer o quê? Construir o lar. Mas eu não sei se você percebeu, tudo isso que eu falei até agora ataca diretamente o maior problema da humanidade, que é o principal item do pecado, que é o pecado do orgulho. Para a gente amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, nós temos que submeter, sair do nosso trono e enfrentar o que precisa ser enfrentado. Foi isso que Cristo fez pela igreja. Mas sair da nossa posição de trono é difícil. As mulheres têm que parar de ficar demonstrando que quer mandar a todo tempo e se submeter ao marido e reconhecer que existe ordem dentro de casa. Todo lugar que tem ordem há responsabilidade diferenciada. Ele é o cabeça do lar, para de bater na cabeça. Mas para parar de bater na cabeça que está diferindo, é preciso quebrar o seu orgulho. Por isso que um lar bem ordenado, nesse texto, tudo começa com o verso 21, dizendo, sujeitai-vos uns aos outros. Porque um lar bem ordenado, a primeira coisa que acontece é formado por pessoas que mesmo sem querer, não é porque elas querem, mas entendem que é necessário, é formado por pessoas que estão dispostas a começar a quebrar o orgulho e dar cada vez mais o braço a torcer. Amigos, o texto podia parar por aqui. Mas eu queria ler um texto agora para um outro grupo. Capítulo 6, verso 1. Porque do capítulo 27 até o capítulo 33, Paulo vai ficar dando a relação entre Cristo e a igreja, com o marido e com a mulher. É um excelente texto, mas é talvez um outro momento. Mas isso mostra a responsabilidade do matrimônio. Nós, como casados, precisamos representar a união de Cristo com a igreja. Se não temos representado isso diante do mundo, não adianta querer ficar pregando a verdade, porque a verdade não está fazendo diferença na sua casa. Por que você quer que vai fazer na dos outros? Um lar bem ordenado é a maior prova do evangelho neste mundo. Capítulo 6, verso 1. Filhos, façam o quê? Obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro, na verdade o único mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. Estou falando até agora para maridos e esposas. Quem é filho não foge dos conselhos da Bíblia. Todos nós já fomos na condição de filho. Alguns privilégios ainda em vida, outros estão dentro da casa dos
então precisa obedecê-los um passo além, né? Porque os que já saíram de casa têm que agora cuidar do seu lar. Mas uma coisa que a gente precisa fazer é o quê? Honrar pai e mãe. E como é que se honra, segundo o primeiro verso? Como é que se honra? Filhos, vocês são filhos, como é que se honra? Diz o verso 6. Por que foi só os pais que responderam? Não entendi. Isso foi uma indireta assim, na cara dura? Filhos, obedecei aos vossos pais. Mensagens aos jovens, ele tem uma para a gente que é filho. Há muitas crianças que professam conhecer a verdade e não dão aos pais a honra e a afeição que lhes são devidas. No meio texto ali da reticências, começa a falar dos jovens, dos adolescentes. Então, é uma pancada para todos nós. Aqueles que têm pecado ao não devotar amor e obediência a quem? Aos pais. Comecem agora a reparar o teu passado. Então, filho desobediente, toma a decisão hoje de construir um lar em harmonia. Não adianta querer que o seu lar seja bom, que você goste de ficar em casa, que os seus pais te tratem bem, se você só é desobediente. Não dá certo. Todo pecado causa a ruína de uma casa. Todo pecado causa ruína. E desobediência aos pais é pecado, porque é transgressão clara de uma lei de Deus. Então, filhos, todos nós, obedecei aos vossos pais no Senhor. Aqui você tem uma única salvaguarda. Texto. Como assim, pastor? Só tem uma forma de você desobedecer aos seus pais. Qual é? Quando eles te ordenam a fazer algo que não vem de quem? De Deus. A Bíblia é clara: vós, filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor. E isso é justo. Você tem uma chance de desobedecer. Seu pai estiver te pedindo para fazer algo que não vem da parte de Deus. Por exemplo, se o pai está pedindo para você mentir. A Bíblia dá permissão para que os seus filhos te dedurem toda vez que você combinar uma mentira com eles. Filhos, dedurem os seus pais toda vez que ele pedir para você mentir. Não, fala que eu não estou, tá sim. Ele está e não quer falar com você. Pais, não dá para poder pedir obediência aos seus filhos ensinando eles a desobedecerem a Deus. Você acha mesmo que ele vai obedecer a Deus e não vai te desobedecer? Você está cavando a sua própria cova. Comece agora a reparar o passado. Não podem seguir outra orientação, pois isso significaria a perda de vida eterna. Crianças, juvenis, adolescentes, jovens, desobediência aos pais é o quê? Perca da vida eterna. Algum tempo atrás, estava ouvindo, na verdade eu não estava nem aconselhando, eu só estava sentado ouvindo o desabafo de alguém, que já do meio para o final da conversa, a pessoa reconheceu o seguinte, ela disse: e tudo isso foi só porque eu desobedeci. E aí ela puxou uma decisão errada lá atrás, que os pais não eram a favor, mas ela quis tomar mesmo assim, e o resultado, 16 anos depois, ela começou a sofrer as consequências. 16 anos depois. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Muitos de vocês nem têm 16 anos ainda. Então você imagina, pode levar o dobro da sua vida para você colher as consequências da desobediência. Mas isso pode custar a vida eterna. Então, vou repetir isso de novo. Filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, porque isso é ser justo. Quer ter uma boa casa, quer ter um bom lar, seja um filho mais obediente. Mas você achou que o conselho da Bíblia era só para quem é pai, só para quem é marido e quem é mulher? Leia o verso 4 aí agora. Capítulo 6, verso 4. E vocês, pais,
não provoquem a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do... Qual é a ordem da Bíblia para os pais? Não provoquem a ira dos seus... Tem pai que gosta de atentar o filho até o último, até ele ficar bravo. Faz ou não faz? Faz. O que a Bíblia diz? Você está criando a sua própria cova. Você está distanciando seu filho de você mesmo. Pais, não tomem decisões que provoquem a ira. Agora, provocar a ira quer dizer, então faça só a vontade do filho? Não, o texto mesmo termina dizendo, mas criam eles o quê? Na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a palavra admoestação é uma palavra difícil no português e difícil de traduzir por outra palavra, porque é uma palavra grega que indica tanto encorajamento quanto uma advertência. Então uma mudança constante entre encorajar os seus filhos quanto adverti-los. As suas palavras precisam ser de disciplina, mas de encorajamento, não só de desânimo. As exigências dos pais devem ser o quê? Razoáveis. Você não pode ficar mandando seu filho só porque você quer. Você não pode brigar com seu filho só porque você está irritado. Isso também não é educação no Senhor. O que você pede tem que ter um fundamento, tem que ter uma razão. Não adianta, não, porque eu quero. Você está ensinando seu filho que ele pode fazer o que ele quer. Aí quando chega a adolescência dele tomar as próprias decisões, o que ele vai fazer? O que ele quer, aí você vai brigar com ele. Ele te viu fazer isso a vida inteira e agora que está na vez dele, você vai dizer que é errado? As suas ordens, as suas orientações precisam ser razoáveis. Manifestem bondade e não em tola condescendência. As nossas decisões, as nossas ordens, as nossas orientações precisam ser de bondade. Por exemplo, ontem nós vimos que sujeira adoece. Mandar o filho ir tomar banho, mesmo que ele não queira, é bondade, inclusive porque é nossa responsabilidade a saúde física dos nossos filhos. Mas não condescendência. Não é porque eu não preciso, já que eu não posso provocar a ira do meu filho, então também vou deixar ele sujo o dia inteiro. Também não, porque sujeira adoece. Nós vimos isso ontem, então. Criai, não provocando a ira, mas na disciplina. Ensine os pais aos filhos com satisfação, sem ralhar nem fazer o quê? Criticar. A sua educação é baseada em encorajamento ou é baseado em críticas aos seus filhos? O que você transmite aos seus filhos é baseado no que é certo a ser feito, filho? Isso é o certo a ser feito? Ou é baseado, gasta mais tempo falando o que ele faz de errado? Mas você também só faz isso, eu já falei para não fazer. Você gastou mais tempo falando o que é verdade ou reclamando do que não deveria ser feito? A sua orientação, as suas ordens, o seu ensinamento, ensinar já exige falar o que deve ser feito, muito mais do que falar o que não deve ser feito. Então, ao educar os seus filhos, pare de criticá-los o tempo inteiro e passa a ajudá-los a fazer o que é certo, principalmente nos primeiros anos de idade. O filho está lavando vasilha errado, qual é o seu comportamento? Qual é o seu comportamento? Toma dele as vasilhas e fala, você não faz nada direito, você tira ele das vasilhas e vai lavar no lugar deles? Quando a criança começa, quando pequena, quer ajudar em casa, aí quer varrer, só que ela não sabe varrer, ela não consegue nem pegar a vassoura direito pelo tamanho dela, pelo tamanho das mãos, o que você faz? Deixa ela varrer e depois varre lá de novo, só para ela aprender a fazer as coisas? Ou você fala, sai daqui menino, você está me atrapalhando, e depois quando ele é adulto, você vira para ele e fala que ele já tinha que saber fazer, sendo que a vida inteira você falou com ele que ele não sabia, aí na hora dele saber, você diz o quê?
Você não faz nada direito também, desse tamanho, nessa idade, e ainda não aprendeu um negócio desse? O que você tem feito? Você tem educado o seu filho, ensinado o seu filho, ou você só tem reclamado do seu filho? Pais, ensine os seus filhos. Eduquem os seus filhos. Deixa ele errar. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Isso a gente aprende com qualquer coisa. Quem foi aprendiz de alguma coisa que não errou no início? Alguém aprendeu alguma coisa aqui que nunca errou? Mas por que com a criança a gente, se ela faz errado, a gente vai lá e briga, em vez de ensinar? Dê chance para a criança errar. Deixa ela errar, deixa ela cair. Não vai andar de bicicleta não, porque você cai toda hora, fica machucando o joelho, você suja a sua roupa de sangue. O que é isso? Você está muito mais preocupado com a roupa do que com a educação do seu filho? É sério isso? Porque é isso que a criança está absorvendo. E essa é a verdade. Sabe por que eu não sei jogar bola? E esse link eu não pretendo com a minha mãe. Porque quando eu comecei a jogar bola, eu comecei no gol, né? E até era um bom goleiro. Mas eu era um bom goleiro por um único motivo. Eu não tinha medo de me jogar. Não tinha. Eu me jogava no campo de areia, me jogava no society, mas me jogava na quadra mesmo. E todo mundo que jogou bola sabe, se cair e arrastar no chão da quadra, como é que fica as pernas? Como é que fica o joelho? Aí eu chegava em casa com os joelhos sempre ralados. O que minha mãe fez comigo aos 12 anos de idade? Você não mais vai jogar bola. Me proibiu. Todo mundo ia jogar bola dos amigos da igreja e eu ficava onde? Em casa. Com raiva, com muita raiva. Hoje eu vou jogar bola, arrasar do time que eu caio nele. Se a gente não sabe jogar, pelo menos bater na zaga a gente faz. Mas por quê? A gente precisa aprender a deixar os nossos filhos cair e machucar. Gente, ralado sara. Tem metiolate para isso, nem arde mais. Olha só que vantagem. Deixa cair, deixa machucar, deixa brincar. Deixa a criança errar na hora de lavar a vasilha. Escolhe você guardar depois que ela lava, guarda as vasilhas que foram direitas e diz, filho, ó, essa daqui não ficou legal, vai ter que lavar de novo. Mas para de dizer que ela não sabe lavar vasilha. Porque, poxa, ela acertou 10 pratos, deixou o alface grudado na parte de trás de um, e aí você está convencendo ela de que ela não sabe lavar porque errou em um prato. Teve a caneca que ficou cheia de Toddy, é verdade que ele não enxagou direito, lá querendo fazer rapidinho para mostrar que sabia. Aí deixou um pouquinho de Toddy lá sujo na caneca. Deixa essa caneca lá em cima. Ele vai ver que ele acertou na maioria, mas errou em uma. Precisa fazer de novo. Agora, não é também não ele dizer, não, e agora eu vou machucar o meu menino, né? Deixa ele escondido e eu tudo. Não, ele aprender que ele errou e precisa consertar. Mas a gente precisa disso daqui, ó. Nós precisamos ensinar os nossos filhos com satisfação. E é exatamente isso que me preocupa. Porque se desobedecer aos filhos, desobedecer aos pais, na verdade, é pecado, sabe uma outra coisa que também é pecado de nossa parte como pais? Nunca devemos perder o quê? O domínio de nós mesmos. Conservemos sempre diante de nós o modelo perfeito. Quem é o modelo perfeito? Esposa, se você espera que o seu marido seja Cristo que você precisa no seu lar, mas você não tem seguido o modelo de Cristo na hora de educar os seus filhos, você está com um problema sério. É em você, não nos outros. Marido, você que espera que a sua esposa ensine tudo aos seus filhos, e você só fique com a parte de brincar com eles, ou de brigar, de bater, você não está seguindo o modelo de Cristo Jesus.
Essa não é a nossa responsabilidade. É pecado falar de maneira o quê? Impaciente e mal-humorado. É o quê? Você que está querendo que seu filho obedeça, porque é pecado desobedecer aos pais, mas fala com ele de maneira impaciente e mal-humorado, você está nada mais, nada menos do que incoerente. E talvez nos primeiros anos o seu filho não vai perceber essa incoerência. Vai ficar chateado porque do jeito que você falou com ele, mas não vai perceber a incoerência. Mas quando ele for crescendo, isso vai ser manifestado no comportamento. É o quê? Amigos, quer um lar de bênção? Quer um lugar de harmonia? Quer um lar de paz? Pare de pecar no que diz respeito às nossas falas. É o que diz a orientação dessa página 55, terceiro parágrafo. Falar mal-humorado é pecado. Ou ficar zangado, ainda que não falemos. Devemos andar dignamente, representando corretamente a quem? A Cristo. Com o marido, com a esposa e com os filhos. Mas você está brigando com o seu filho porque ele está errado ou porque você está bravo? Impaciente com o filho porque ele fez alguma coisa errada ou é porque você está bravo com outra coisa e está descontando no teu filho? Está bravo por uma outra coisa que aconteceu, seu filho vem chegar perto para te abraçar e você é ríspido com ele. Deus imputa sobre você este pecado. E tristemente, nós veremos a decisão dessas coisas no futuro dos nossos filhos. Ou a gente pede a Deus para consertar o que a gente não conseguiu, porque se tem uma coisa que a gente nunca vai acertar em tudo, é no lar. Nem todas as vezes a gente vai conseguir acertar com a esposa, nem todas as vezes vamos conseguir acertar com o marido, nem todas as vezes nós vamos conseguir acertar com os nossos filhos. Também não espere que seus filhos acertem todas as vezes. Mas nós temos um modelo a seguir. Nós temos um lugar para alcançar. Nós temos um modelo perfeito de Cristo Jesus. Por isso, amigo, nesta manhã, as orientações foram dadas a partir da palavra de Deus. Para as esposas, para os maridos, para os filhos e para os pais. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se a gente sai daqui e esquece tudo isso, como é que vai ser o nosso lar? Como é que vai ser a nossa casa? A gente vai passar 3 dias, passamos ontem à noite, agora de manhã e amanhã à noite, dizendo: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Como é que Deus vai fazer o seu lar ser um lar de harmonia? Como é que Ele vai fazer? Chuta. Aqui, ó. Mudando primeiro a sua maneira de falar no seu lar. Ele não vai começar mudando o outro. Ele vai começar mudando quem? Você. Vai começar mudando as mulheres que são grossas com o marido e que ficam ferindo o orgulho dele, atacando o íntimo dele, atacando a pessoa e a integridade dele. Isso precisa acabar se nós queremos construir um lar onde realmente é governado pelo Espírito de Deus. Vai começar a mudar grossos com a esposa e ainda usam a herança genética. Não, esse é o meu jeito. Você não foi chamado para ser do seu jeito, não foi chamado para ser do jeito dos pais. Nós vimos ontem na primeira carta de Pedro, nós fomos chamados para ser modelo de quem? De Cristo, porque Cristo Jesus é o nosso verdadeiro modelo. Fale direito com a tua esposa, fale direito com o teu marido, fale direito com os teus filhos. Esse louvor precisa ser muito mais do que um discurso, precisa ser muito mais do que uma reclamação do outro. É fácil a gente reclamar do outro, difícil
gente dar o braço a torcer e começar a perceber que a nossa responsabilidade também é que o nosso lar tem sido conduzido. Homens, assumem o seu papel. Mulheres, assumam o seu papel. Filhos, assumam o seu papel. Porque o lar é construído com todos os seus integrantes. Por isso eu quero perguntar nessa manhã: tem alguém aqui que percebeu que precisa melhorar alguma coisa, como eu percebi? Eu queria que então, se você percebeu que precisa melhorar, levantasse um representante de cada família. Levante aí o chefe do lar. Cadê os? Esposa? Cadê os? Eu vou pedir o ministério da família. Está aqui no colo? Para entregar agora para cada representante. Ah, meu marido não está. Então levanta você, ué. Quando teu marido fraquejar e não estiver na casa de Deus, você seja o braço da sua casa. Cada chefe do lar aqui. E você vai receber, neste momento, das mãos aí, pastor Ademar, Leandra, Maninho. Regiane, eu vou te dar uma folga, você está com a Enoque aí? Amigos, são 3 revistinhas. Simples. Fazer parte do culto. Pastor, eu não tenho costume de fazer o erro. Faça no pôr do sol, nem o do pôr do sol. Então tá preocupante mesmo. Todo lar precisa ter um negócio desse. Porque se Jesus não for a casa do nosso lar, se Ele não modificar a nossa casa, se Ele não mudar os nossos comportamentos, se Ele que for mudando dia a dia os nossos comportamentos, então não há genuína transformação, não há harmonia. O meu desejo para você nesta manhã é que você, pois agora, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, já abençoastes, e abençoada estará a nossa casa por um tempo, para sempre, amém? Para sempre, amém? Amém. Que a sua casa seja de fato este lugar de bênçãos. Terminar cantando um hino conhecido que chama Sempre Alegre. Pastor, por que esse hino? Porque ele afronta o último ponto que nós vimos: pais e esposas mal-humorados e pecando e arruinando o seu lar por ser grossos um com o outro. Mas esse hino diz: seja o coração alegre, é o dever do bom cristão. É isso que nós vamos sair daqui decididos nesta manhã: ser bons pais, bons maridos, boas esposas. Sempre alegrar alguma família que não recebeu. Estuda isso em casa, amigo. Pela constância nós vamos aprendendo. Se a gente ouve só uma vez esse sermão, isso acaba passando. É importante a palavra de Deus estar sempre conosco. E se você quer dizer: Senhor, meu coração não tem sempre alegre, eu sou uma das pessoas que falam grosso dentro de casa, que é mal-humorado, me ajuda a mudar, me ajude a ter o caráter de Cristo. Fica de pé, cante conosco, sempre alegre, é o dever do bom cristão. E que nesta manhã você decida formar um lar de harmonia, de paz, em que o Espírito Santo habita. Que Deus habite no seu lar e te dê as bênçãos dele. Ó, que regozijo pleno. Eu preciso habitar na casa,